Jungle. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Hermanas. Eu sou a Patrícia Luciano e ao meu lado está, como sempre, Priscila Furlan. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela passou alguns anos vendo a mesma cena se repetindo dentro das empresas. Empresas com líderes inteligentes, com times dedicados e mudanças que não se sustentavam. Foi nessa hora que ela percebeu que o problema não estava nas pessoas, estava na estrutura que segurava o comportamento no lugar. Ela é formada em design pela PUC do Rio de Janeiro e em coaching ontológico. Hoje ela é designer organizacional e fundadora da Stretch. Já promoveu transformações em empresas gigantes como Natura, Itaú, Unilever, Roche, Cirela e Trackfield. Vamos receber com todo o carinho do mundo a Carolina Fernandes. Bem-vinda, Carol. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, queridas. Muito legal estar aqui. Obrigada por esse espaço e vamos lá. Está preparada? Nunca estamos, né, mana? Mas vamos lá. A gente sempre brinca aqui que nós não nascemos preparadas. Se para o que deve é. Gente, 45 anos tem que servir para alguma coisa. Olha, Carol, essa história. Então bora lá. E a gente está mega curiosa para falar do tema, né? Eu que venho de RH, trabalhei muito com design instrucional, né, de trilhas. E o design organizacional, para mim também, da área, para é uma novidade. Também é uma novidade. Então, legal, que bom. Estamos super curiosas, então nós queremos saber o que é o design organizacional e quais os benefícios que ele pode trazer para as empresas. Bom, vamos lá, mulheres. Eu acho que cada vez que eu defino design organizacional, eu defino de um jeito, né? Mas assim, de um jeito muito fácil, desenhar a maneira com que a gente trabalha. As organizações, elas estão, a gente dentro de time, né, dentro de uma empresa, organização de qualquer que seja o setor, a gente está sempre muito preocupado em fazer as entregas com o produto, né? Com a entrega, o trabalho final. E muito pouco atento e interessado em desenhar a forma com que esse time trabalha, se organiza, se relaciona, né? Isso quer dizer coisas como, tão simples quanto uma tomada de decisão. Quem toma a decisão nesse time? Como é que ela é feita? Né? As reuniões, quantas reuniões tem? Para que serve cada uma das reuniões? Né? Qual a estrutura da reunião? Vocês saem da reunião com o quê? Com que resultado? Né? A maneira com que vocês comunicam, vocês se falam pelo WhatsApp, é tudo por e-mail, né? Tem um Slack. Então, todas essas pequenas maneiras da gente trabalhar trazem para a gente um desenho de time, né? Um desenho de uma organização. E daí que a gente chama de design organizacional exatamente a gente fazer esse planejamento e essa implementação desse desenho dos times de forma que ajude os times a alcançarem seus objetivos e a sustentar a cultura desejada, né? Então, isso não é feito de qualquer maneira, à toa. E não é só uma transcrição de um método que já existe, né? Zero. Não pode ser Gabriela nessa hora, né? Não, Tem zero. que saber desapegar. Então, porque cada cultura é uma, né? Então, Sim. assim, eu atendo o SESC, o Sistema S. Cara, lá só se fala por e-mail. Caramba. A comunicação é toda feita por e-mail. Não tem, assim, as pessoas não disponibilizam seus WhatsApps, né? Nossa. Já em startups, canso de Slack, né? Tem Rocket Chat, sei lá, tem outras plataformas que, né, trazem mais essa comunicação, isso de uma forma mais Rápida. síncrona, né? Mais rápida, mais ágil. Então, isso tudo também diz da cultura que você quer implementar na sua empresa, né? Então, se é uma tomada de decisão, por exemplo, por consenso, ou se é uma tomada de decisão
por consentimento, né? Ou é consenso, todo mundo tem que concordar, ou é o consentimento, né? De repente o consentimento basicamente é você, não é a sua preferência, mas você tolera, né? Sim. Pode ser, né? Não é minha preferência, mas pode ser, vai lá testar. Então, tem tanta possibilidade da gente se organizar, tomar as decisões, se comunicar, né? Que aí a gente vai fazendo, obviamente, tem uma abordagem, uma metodologia para a gente aplicar, mas a resposta, o output, o resultado varia de empresa para empresa, né? Então, é isso. A gente tem um caminho que é igual, né? Para a gente diagnosticar, entender por onde começar as mudanças e como que a gente vai implementar. Mas todo o resultado dessas etapas varia da cultura da organização, né? E é super cabível em qualquer estágio de desenvolvimento de uma organização? Qualquer estágio, porque desde você estar com 2 pessoas ali, cara, qual é a maneira com que vocês se organizam? Tipo, eu e a Paty. Se a gente... Super. Vamos revolucionar aqui o Entre Manas. Super, gente. Quem das duas toma decisão em relação a qual tema? Tá. Né? Quem é responsável pelo quê? Que reuniões vocês têm? Né? As reuniões são para tratar que tipo de assunto? Como é que vocês organizam as coisas dentro? Tem uma plataforma onde vocês fazem a gestão dos projetos? Então, tudo isso está, assim, a partir de uma pessoa... Exatamente. Eu acho que uma pessoa até, você já, obviamente, tem que se organizar. Mas, claro, né? Tem uma viabilidade... orçamentária, né, de uma consultoria, que aí eu acho que quando o grupo é extremamente pequeno, às vezes você não tem porte para suportar um investimento desse e tudo mais. Então, mas isso funciona em empresas pequenas e é muito bom a empresa pequena fazer isso porque dá um resultado muito mais rápido. Você tem uma coerência organizacional muito mais rápida do que a gente está numa gigante. E dá fôlego, né, para o crescimento também, né? Você cresce mais organizado, né, mais estruturado. Muito mais. Muita gente que está crescendo procura a gente, né? Porque o crescimento foi muito rápido nos últimos anos. E aí está vendo uma alta desorganização, uma bateção de cabeça. Então, muita gente chega depois que esse crescimento já... aconteceu. Está acontecendo, né? Mas você já teve uma experiência ruim nesse processo, né? E aí eles chamam a gente e falam, agora a gente já está batendo no teto. Já está começando a ficar bem ruim, né? É bem remediativo o processo, geralmente, né? Então, assim, já experimentaram um tempo de trabalho duplicado, de conflito, de bateção de cabeça, de processo com um buraco no meio que ninguém é responsável por... Ninguém sabe quem é o responsável. E aí eles chamam a gente nessa hora para falar, estamos vendo que para crescer a gente precisa começar a se organizar agora, porque é um processo que demora, né? É a longo prazo, né? É longo prazo. Então, assim, para você começar hoje, você só vai ter uma cultura disso daqui a 2 anos, 3 anos, né? Obviamente, isso é uma média, né? Vai depender do tamanho da organização, dessa cultura e tudo mais, mas é um processo longo, porque você... É uma mudança de comportamento no final das contas, né? Você não vai dormir de um jeito e acorda do outro, né? A gente sabe como que é difícil a gente mudar os nossos pequenos hábitos. Nossa, imagina de uma organização. E pensando nessas gigantes, né? Que você atende com estruturas extremamente complexas, times para tudo e qualquer coisa, né? É bem complicado. Me ocorreu uma coisa, Carol, eu comecei a minha vida profissional em RH na indústria, né? E lá a gente tinha o tal do tempos e métodos, né? Tinha um profissional de tempos e métodos que encostava lá no operador de produção com cronômetro e... Bem jurássico, né? Tem alguma conexão com essa coisa, né? Lá dos primórdios? Qual que é a origem, né, desse... Assim, a gente tem uma... acho que tem uma cultura, um hábito, principalmente nas empresas grandes, de
ver o designer organizacional como alguém que desenha cargos e salários. E não E não é né? isso, Nada não a é. ver. Não é. Eu acho que isso é uma visão antiga, né, desse papel. Que a gente tinha o analista de tempos e métodos e tinha a pessoa que fazia as descrições de cargo, né? Descrever as atividades. Então, assim, tem isso, né? É isso, acho que uma percepção, uma cultura de ver, mas isso só em empresas muito grandes, né? Que tem esse papel interno. Gigantes, multinacionais. Quando a gente vai falar com uma empresa média, já não se tem isso, né? Então, tem essa característica de achar que o designer organizacional está só atrelado a desenhar cargos e salários, e tem o profissional o diretor de operação, né? Que é essa galera mais de ops, que aí eu acho que também esbarra. Então, eu acho que é uma mistura dessas duas coisas com outras coisas para além, né? Então, assim, porque o diretor de operação, ele está muito preocupado com aquele processo, mas ele não está olhando muito para tomada de decisão, para reunião, para acordo. Ele também não tem ali dentro do pacote de ferramentas, da maleta dele de ferramentas, todas as estruturas que a gente aborda, né? Que a gente usa no dia a dia. E tem outra coisa, ele também não está... ele não se debruça, isso aqui não é julgamento de valor nenhum, tá, gente? Isso aqui é respeito pra vida caramba. real mesmo. É fato, né? Tá preocupado com o processo, mas não está preocupado com as relações. Com o fator humano. O designer organizacional, um bom designer organizacional, ele vai olhar para isso também. Ele vai olhar para as crenças organizacionais. Tem um aspecto de change que a operação não tem. Né? Então, a gente faz tanto o desenho das estruturas quanto todo o processo de mudança, como que as pessoas mudam, como engajar as pessoas, como reduzir resistência, né? Como lidar com o conflito antes de desenhar as estruturas, porque muitas vezes desenha estrutura e os problemas permanecem, porque não está olhando para as relações, não está olhando para a comunicação entre elas. Então, o designer organizacional atual, ele está olhando para toda essa perspectiva. Ele é uma coisa mais sistêmica, né? Não é ali simplesmente redesenhar processo. Então, por isso que eu acho que é isso. Tem um pouquinho de operação, mas vai muito para além, né? Outro papel, que eu acho que tem que chegar junto de operação. Né? Eu acho que não é deixar de ter operação, claro que não. A operação está olhando para aquele hard ali, para aqueles processos hard. E o designer organizacional, ele está operando junto, mas ele está fazendo esse olhar mais sistêmico da perspectiva do que precisa para realmente mudar, né? De como que está essa liderança lidando com esses processos. A gente olha muito para esses líderes como agentes da mudança, agentes da transformação. Essas são as pessoas que precisam manter o design org vivos. Né? Então, não é também, assim, pelo menos a minha perspectiva, não posso falar por todos, mas é que a gente está lá como... É quase como porta-vozes dos embaixadores, né? A gente está colocando a sementinha dentro da organização que existe o design organizacional, que é assim que se faz, né? Então, a gente está sempre movimentando squads, comitês de cultura. A gente está formando essas pessoas para serem embaixadores da cultura e designers organizacionais, porque isso não pode estar na mão de uma, duas, três pessoas. Não tem condição. Isso pode mudar também com o tempo, né? Claro. Um design que é super eficaz para hoje, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, já tem elementos diferentes, né? O tempo todo, gente, porque é isso. Eu acho que a mudança, né, ela é cada vez mais constante. Então, olhar para as coisas, para esses processos, para o dia a dia da empresa, para como essas pessoas se organizam e se relacionam, constantemente é uma realidade, é um fato. Então, assim, hoje uma reunião que dá certo, daqui a 5 meses pode não estar mais fazendo sentido. Então, assim, não é para a gente também, né, eu não sou uma defensora das mudanças constantes e a todo tempo. Não, eu também acho que as pessoas estão exaustas de mudança. A gente tem que pensar nas coisas de uma maneira... não sei se é exatamente profunda, mas coerente, né? Então, eu estou muito preocupada com a qualidade das estruturas que a gente testa para que elas também não gerem ruído.
Tá. Né? Então, eu estou preocupada com essa coisa da gente não ficar mudando tudo o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, assim, quando algo não faz mais sentido, alguém está sobrecarregado, uma reunião que não dá mais certo, um processo que não está mais funcionando, gente, Precisa precisa haver de a revisão, mudança, precisa é. de atualização. Relações que estão corroídas, né? Claro, o tempo inteiro. Isso aí é uma condição básica do ser humano, né? Assim, a gente está todos os dias, o dia inteiro, com um grupo de pessoas lidando, né? Então, assim, se a gente não tem abertura para lidar com as diferenças, com os conflitos, vai ser muito difícil ter uma relação boa de longo prazo, né? E você acha que as mudanças nos formatos de trabalho, o home office, por exemplo, né, o formato híbrido, você acha que eles contribuíram ou eles bagunçaram, né, essa coisa do design ideal? Pri, eu não sei se eu tenho uma resposta para você. Eu vi Única. muitos times funcionarem bem. Uhum. Times que ainda não voltaram 100% para o Ah. presencial. E times que já estão, assim, 5 dias por semana já voltaram para o presencial, porque não deram conta da complexidade que é trabalhar de forma assíncrona, né? Então, eu vi um pouco de tudo, assim. Mas eu acho que é tão difícil quanto, sinceramente. Da minha perspectiva, eu acho que é tão difícil quanto trabalhar no home office ou presencial, porque, cara, no presencial, são interrupções o tempo inteiro, as pessoas não respeitam os limites, né? Assim, é uma coisa muito... É um caos também ali o tempo inteiro para a gente lidar, né? Ao passo que tem coisas boas, as pessoas se encontram, elas se veem, tem a hora do sim. cafezinho, que é super importante, né? Tem uma série de possibilidades ali que também são positivas, né? Ao passo que no home office a gente teve que criar mais estruturas para se organizar. Né? Tem sim mais protocolos, tem mais processos, qualquer coisa a pessoa fica, né? Se não está ali juntando o time o tempo inteiro, a pessoa se distancia, perde a conexão, né? Tem que ter uma coisa de confiança muito grande. Eu acho que aí está um ponto importante, né? A questão da confiança. Houve muita desconfiança no processo de trabalho remoto. Muita Desconfiança. Será que essa pessoa está mesmo trabalhando? Exato. Será que ela está usando bem esse tempo dela ou ela está gastando com coisas pessoais? Ao passo que quando você está presencial, você está olhando, tem controle maior, né? Não necessariamente as pessoas estão produzindo. Eu diria, né? Um falso controle. Falso controle, porque a ineficiência está em qualquer lugar. Eu mesma, eu morria de medo do home office, né? No grupo que eu trabalhava antes de fazer minha transição de carreira, a política de home office ela já tinha sido aprovada em 2016, mas ela era completamente restritiva, né? Ela estava voltada para um público executivo, alta liderança, você tinha que ter um outstanding, né, acima da média na sua avaliação de desempenho, e a gente mandava um perito de segurança do trabalho na sua casa. É sério? Para avaliar a mesa, a iluminação, Meu a cadeira. Deus. Então, se você Que pleiteasse absurdo, um né? home office, de verdade, 5 pessoas podem fazer isso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar remotamente, não já nesse grupo, não ainda nesse grupo, mas já prestando serviços como consultora autônoma, eu trabalhava na minha mesa de jantar. Claro. E se a gente se seria deparasse incabível, com isso naquela política, não, sinto muito, Imagina, você não é elegível ao O home perito office. chegando você na mesa de jantar. Que Mas absurdo! aqui tem uma criança televisão do lado, na brincando, frente. fazendo dever de casa. Então eu acho que a pandemia meio que foi um parto a fórceps, né? Desse movimento que já estava ali no papel, estava ali quietinho, né? Tava assim, eu tenho alguns clientes que já antes da pandemia estavam querendo fazer esse movimento e aí acelerou demais, agora tá todo mundo voltando, mas eu acho que é isso, mais uma vez, é uma questão de cultura. Nem todo mundo tá preparado para trabalhar em home office. Exato. Né? A gente tem, assim, opiniões muito distintas, até
do próprio time. Tem gente que não gosta de trabalhar em casa. Fala, cara, eu preciso ir para o escritório, eu preciso ter essa estrutura, eu preciso sair da casa, porque a casa às vezes é bagunçada, é barulhenta. Ou porque a pessoa não tem estímulo em trabalhar em ser produtivo dentro de casa. Então, acho que isso é totalmente no começo, assim, eu trabalhava com a parte de baixo do pijama. Todo mundo. Chinelo. Não, mas hoje eu não faço mais hoje eu me arrumo. Eu coloco a calça, o sapato, o brinco. Hoje, há uns 2 anos, assim, eu criei essa ritualística. Acho que ela me deixa mais produtiva, mais focada. Sem dúvida. Mas no começo, se bobear, assim, você saía da cama, pegava sua xícara lá de café, só trocava a blusa mas muitas pessoas faziam isso. Né? Ainda fazem, né? De cultura. Eu conheço algumas que ainda totalmente seguem essa linha. A minha pantufinha tá ali todos os dias, por mais que eu esteja de camisa social. Mas é isso, eu acho que o assíncrono, a percepção é que as pessoas têm que criar mais estruturas, ways of working, que isso precisa ser um pouco mais trabalhado do que no presencial. Mas assim, eu desconfio disso, porque eu vejo, tem um time agora que eu estou trabalhando que um dos experimentos que a gente está fazendo de desenho organizacional é para diminuir as interrupções, porque eles não conseguem ser produtivos e focar. Porque é isso, chama aí, faz o pedido, passa na mesa. Cara, você pode vir aqui rapidinho fazer uma reunião? Então, assim, acaba que você acha que você não precisa se organizar porque está todo mundo se vendo. Mas você precisa se organizar. Mais ainda. Por isso que eu acho que é uma... Sabe, eu desconfio que... porque a gente precisa se preparar mais para o home office. Não, querida. Preparar para os dois. Para tudo. Mas é porque para você tá mais fácil e mais, né, assim, parece que a gente está com mais controle quando está ao vivo, né? E, Carol, você falou uma coisa importante, né? Sobre essa questão da mudança constante. E uma das soluções que você oferece é uma mentoria, né? É a MOC, que é Mudança Organizacional Constante. Gente, eu ouço falar de mudança desde que eu era estagiária, quando éramos jovens. Tudo muda o tempo todo no mundo, né? Lulu Santos já disse isso. Mudança continua sendo o karma das pessoas e das organizações? Acho que é 2, né? É daqueles que parece ser impossível de dar conta. E talvez seja mesmo dentro de uma organização, né? Porque é muita complexidade, né? Principalmente quando a gente está falando das médias, das grandes. Então, a gente eu não tenho nenhuma expectativa de resolver completamente uma organização, porque não vai acontecer. Então, na minha perspectiva, a gente tem que ir aonde está doendo. Então, é uma mudança que ela tem ela é totalmente profunda, a gente faz com coerência, assertividade, porém, aonde está doendo agora? Então, vamos lá, vamos entender as hipóteses que estão causando essa dor, vamos se debruçar em cima disso, vamos experimentar soluções diferentes, mas eu não tenho nenhuma expectativa de que a gente consiga resolver o todo. Não é sobre isso, gente, porque não é possível. Até porque você acaba se perdendo, né? Quando você pega o cenário geral todo. Você não faz nada bem feito, você não consegue organizar tudo bem feito. Então, isso é muito legal, você ir por partes. O que é a prioridade agora? Isso. Você vai entregar um analgésico, mas você não vai deixar de fazer uma anamnese completa, né? Assim, na verdade, eu não sei nem se seria um analgésico a melhor metáfora, porque assim, o que a gente faz? A anamnese, sem dúvida, né? As pessoas vêm pra gente, assim, bom, diversas dores, mas vou pegar uma padrão, assim. Os líderes são muito técnicos, né? Fazem pouca gestão de pessoas, não são líderes, né? São pessoas... Hoje, né? Ainda tem muito Até isso, hoje, né? Gente. Demais. 2026. Amiga, estamos assim, no nível básico, tá? Ainda estamos no nível básico. O meu time não tem autonomia. São pessoas que não têm
mistura-se um pouco a questão da autonomia com a proatividade, com o protagonismo, né? Mas é isso. As pessoas dependem muito de mim, sobem muitas decisões, né? Escalam para cima, e aí tanto o time fica, né, de mãos atadas ali, esperando, né, numa ineficiência operacional, quanto a liderança sobrecarregada. Então, a gente vai partir, entendi essa dor, agora vou fazer um diagnóstico para entender quais são as possíveis causas disso estar acontecendo. E aí que tem uma coisa interessante, assim, porque na nossa abordagem, como eu falei antes sobre esse olhar múltiplo, sistêmico do design organizacional, é que ele envolve causas que podem ser crenças organizacionais, comportamentos desse time e estruturas organizacionais, ou seja, essa maneira do time trabalhar. Então, eu posso ter essas 3 possibilidades de causas, né? Então, que comportamentos estão operando a favor desse time, que estão atrapalhando esse time a chegar nos seus objetivos? Que crenças, que maneira dessas pessoas pensar, né, que elas pensam dentro desse time, que estão atrapalhando esse time? E que estruturas, né, que maneiras de trabalhar, que tomadas de decisão, tipo de reunião, como é que o trabalho é feito, que também está atrapalhando esse time a alcançar seus objetivos, a ter a cultura desejada, a ser um time mais autônomo. Então, quando eu olho dessas 3 perspectivas, eu consigo chegar em lugares muito mais assertivos. Porque só trocar uma reunião, só tocar uma tomada de decisão... Gente... Não é o caminho. Se está todo mundo pensando de uma maneira que... Se a gente... Eu encontro muito no time essa crença, né? Que é... eu não posso falar porque senão eu vou ser retaliado. Punido. Era isso que eu ia te perguntar, muito. né? As pessoas fazem desabafos nesse processo? Tipo, eu não aguento mais... Ou não, melhor eu ficar na minha, porque senão vou sofrer aí, né? Vou entrar na lista que eu que tenho um perfil muito de boca de sacola, que vem e eu solto, eu tenho muito esse perfil. E às vezes até não é bem visto esse perfil, mas eu chego e solto. Então, às vezes, eu acho que não existe isso das pessoas ainda terem o medo de... Você é minoria, amiga. De falarem, de exporem essas ideias. Mas mesmo quando você tá no topo ali da hierarquia, né? Eu fiz parte de comitê executivo, respondi para 2 CEOs, né? Na reta final aí da minha vida corporativa, né? E eu tinha medo de abordar algumas coisas que eram... extremamente profundas, difíceis, né? Como é que você diz pro cara que da perspectiva de pessoas, ele tá fazendo uma grande merda? Não super difícil. As pessoas... eu atendo também, uma mentorada minha é uma diretora de RH e também tem suas questões ali de pontuar pro CEO, pra alta liderança, certas questões, assim, né? Senão essa pessoa... Peraí, quem é essa aqui que tá me... questionando, que está questionando a minha liderança, né? Então tem um ego muito grande, são pessoas, né, gente? No final do dia, né? Tá todo mundo ali com seu ego, né? Tendo que trabalhar ali questões de poder, né? Então é uma coisa bem profunda. Então, se a gente não falar de crença, se eu não souber que tem ali uma crença que está agindo em desencontro a essa cultura desejada, porque no final do dia vão punir sim. Essa pessoa vai ser excluída sim se ela falar. Se a gente não leva isso em consideração, não adianta nada. É o famoso frutinho podre, né? Que todo mundo vai, o moranguinho tá podre ali na cesta, vamos tirar. Né? Então, assim, não adianta a gente trabalhar a estrutura se a gente não trabalha a crença. Então, eu gosto sempre de ligar essas 2 coisas, sabe? Então, estamos criando essa estrutura para suavizar essa crença. Eu gosto sempre de que a gente faça essa analogia, essa relação, para que a gente entenda, cara, tem um pensamento, tem uma forma de pensar por trás disso aqui que a gente está querendo ou impulsionar ou suavizar, né? Então, assim, se a gente não olha dessa perspectiva, as coisas não mudam, né? Então, um pouco aí para trazer como é que a gente... A nossa perspectiva de mudança, como é que ela pode ser pontual no sentido de, cara, vamos tratar isso agora, não vamos querer resolver todos os problemas do mundo, mas ao mesmo tempo é de um lugar profundo. Sabe? E quem vai te buscar?
Quem te aciona? Qual área? É o RH? É o Exco? Quem que vai lá, chega na Carol e fala, precisamos de ajuda? Então, o RH bastante. Então, eu tenho 50% aí do meu target, né, do meu público-alvo, são líderes de RH, né, gerente, diretoras, eventualmente uma vice-presidente, e líderes de áreas também. Tá. Né? Então, são líderes de marketing, tecnologia, né? Marketing e tecnologia tendo muito, eventualmente, um líder de uma área jurídica, que são pessoas que querem transformar os seus times, estão com dor, né? Estão sentindo uma dor ali no time como essas que eu acabei de dizer, e querem sair do operacional, querem ser mais estratégicos e não conseguem. Né? Então, assim, esse tipo de dor que permeia todos os times, então esses agentes da mudança que eu chamo, são líderes que querem melhorar a forma do seu time trabalhar, querem ter mais sucesso, querem ter um time eficiente, querem ser reconhecidos internamente, né, por pessoas que são boas líderes, que são líderes eficazes, são líderes legais, porque tem isso também, né? Como a minha perspectiva, a minha abordagem é de uma perspectiva humana, né, humanizada, assim, as pessoas são muito legais. Então, não tem nem que chega para mim, olha, eu quero sucesso, dinheiro, só isso, a qualquer preço. Essa pessoa não está preocupada com ninguém. Em promover transformações, né? Ali é a mais top-down mesmo, essas pessoas geralmente não procuram a minha consultoria, mas sejam eles líderes de áreas diversas que estão a fim de realmente promover mudanças e sustentar mudanças nos seus times de longo prazo. Essas são as pessoas que geralmente me procuram. E o RH tem uma questão assim, eles podem tanto fazer isso para dentro da área de RH, desenvolver a área de RH, quanto para os times que eles atendem, né, os clientes internos. Então, ali tem um duplo reporte, tem uma dupla possibilidade quando eu estou falando com uma área de recursos humanos, assim. Mas geralmente são esses. E você sente que esses líderes, eles chegam até você abertos à mudança, abertos a fazer toda essa reformulação? Ou tem aqueles que chegam mais arredios, tipo assim, vamos tentar, vamos ver. Vou tentar, joga um pozinho mágico aqui pra ver o que ela tem aqui, o que ela tem a fazer. Não, porque a gente sabe que tem líderes que são super abertos e querem realmente a mudança. A gente sabe que contrapartida mas tem uns, né? que não querem trabalhar em prol da mudança, né? Eles querem, eles querem o resultado, trazer a varinha de condão aqui e resolver, né? Gente, tem de tudo. Mas assim, se eu puder categorizar, sistematizar essas demandas, eu vejo que quando o líder me procura para fazer da própria área, geralmente ele está aberto. Tá. Legal. Agora, quando vem, por exemplo, de um RH que quer desenvolver as áreas internas, os seus clientes internos, aí o buraco vai mais para baixo, entendeu? Aí é diferente. Porque todo mundo precisa mudar, menos ele. Exatamente. Tá? Então, assim, eventualmente um líder que vem me procurar, assim, mas, cara, 99% das vezes essa pessoa está aberta, né? Que bom. Com suas dificuldades, claro, né? Não é assim, amanhã pode vir que eu vou mudar tudo. Não, tem suas dificuldades, mas preferivelmente essa pessoa está aberta. Agora, esses que são contratados por RH para desenvolver uma área interna de tecnologia, de não sei o quê, aí já começa, porque é o RH vendo que a outra pessoa precisa mudar. E aí esse líder já vem um pouco mais resistente, naquela obrigação de estar aberto para aquele processo, e aí a coisa fica um pouco mais difícil. Porque, assim, só muda quem quer, né, gente? Isso é verdade. A gente tem fala aquela coisa, né? Tem portinha que não abre de fora para dentro. Não abre. Não adianta. É verdade. Carol, que delícia te ouvir falar. Que bom. Eu acho que nesse primeiro bloco a gente explorou muito essa questão do trabalho, mas eu imagino que, assim como a gente, né, o pessoal aí de casa tá curioso para conhecer a Carol, o ser humano, o dia a dia. Então, se você tá curtindo o nosso bate-papo com a Carolina Fernandes, volte que dia, Paty? Quarta-feira, às 12h30, com um episódio inédito. Até lá. Tchau.